Olá, segundo ano, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula. Vimos as matérias anteriores, né? Vimos as orações substantivas, orações adjetivas, as orações subordinadas, adverbiais, vimos as orações reduzidas. Lembrando aí que as orações subordinadas, elas vão se aparecem na forma desenvolvida e reduzida, como eu falei, né? Vimos as reduzidas. As desenvolvidas vai haver a presença do conectivo e a forma do verbo diferente das formas nominais do verbo. E as reduzidas vai haver a omissão do conectivo, do conectivo, e vai aparecer a forma nominal do verbo. Uma das formas, né? Gerúndio, particípio ou infinitivo. Será dessa maneira. E qual a relação que existe entre as orações subordinadas, né? O nome já diz orações subordinadas, porque existe uma relação de subordinação entre a oração subordinada com a principal. Existe uma relação sintática entre elas, né? Elas são dependentes uma da outra sintaticamente, né? Então existe entre elas uma relação sintática que as ligam, né? Uma chamada de oração principal e a outra chamada de oração subordinada, que é a qual vai ter uma função sintática em relação à oração principal. No caso, as substantivas vão exercer a função sintática própria dos substantivos, relembrando, né? Subjetiva, com função de sujeito, completando o verbo da principal, objetiva direta ou objetiva indireta, completando o nome da oração principal, o substantivo, as completivas nominais, né? As predicativas, né? Exercendo a função sintática própria, de predicativo, as apositivas, funcionando como aposto, acho que não esqueci nenhuma, subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, né? São as funções sintáticas próprias das orações substantivas. As adjetivas, exercendo a função sintática própria dos adjetivos, né? São classificadas em restritiva e explicativa, e vai existir essa relação sintática também, né? Essa função sintática que vai ser relacionada entre a subordinada e a principal, a função sintática própria dos adjetivos, né? A função sintática própria dos adjetivos. E as adverbiais também, né? Vão exercer a função própria das orações adverbiais, né? Seguindo a sequência dos termos das orações, o adjunto adverbial, né? Que vai indicar uma circunstância em relação ao verbo, né? Um adjetivo ou outro advérbio. No caso dos adverbiais, a oração subordinada vai também sinalizar, né? Vai colocar uma ideia na oração principal, né? Modificar a principal colocando nela uma ideia, ou seja, a função sintática própria das orações adverbiais, assim como nos termos da oração de adjuntos adverbiais. Ok? O que elas têm em comum, as subordinadas? Existe uma relação sintática entre elas, né? Entre a principal e a subordinada. Mas a apostila de vocês está trazendo agora para nós as orações coordenadas. As orações coordenadas são orações diferentes das orações subordinadas. Por quê?
as orações coordenadas não existe uma relação de dependência entre elas. As orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. O que vai existir entre elas é uma relação semântica estabelecida pela conjunção, quando aparece. Quando aparecer a conjunção, essa conjunção que vai colocar uma ideia de uma oração em relação a outra, não uma relação sintática, uma relação semântica, ok? Aí coloquei aqui para a gente poder entender melhor orações subordinadas e um exemplo de oração coordenada. Aí temos aqui, é necessário que estudes duas orações. Lembrando, para que haja uma oração é necessário que haja um verbo, não é isso? Então eu tenho a primeira oração aqui, é necessário, e a segunda oração, que estudes. Exemplo já conhecido aí para vocês, né? Esse tipo de exemplo. Então, primeira oração nós chamamos de oração principal, porque ela não vem com o conectivo. E a segunda é oração subordinada, porque vem com o conectivo, ok? Então, vou perguntar na principal. Primeiro eu identifico, né? Vou identificar que tipo de oração é essa. É necessário isso. Olha, consegui substituir a oração subordinada por um pronome demonstrativo, né? Que o pronome demonstrativo tem essa função também, de substituir um termo, uma expressão ou todo uma frase. Nesse caso, consegui substituir por isso. É um pronome substantivo, portanto, uma oração substantiva. Então, qual a relação que existe da primeira oração, da segunda oração em função da primeira, né? Primeiro, eu vou botar assim, é necessário. Se eu colocar é necessário, falta alguma coisa, né? Se eu ler que estudes, também falta alguma coisa. Agora, quando eu falo é necessário que estudes, aqui já temos uma construção, uma ligando a outra. Agora vamos ver que função exerce essa segunda oração em relação à primeira. O que é necessário que estudes? Que estudes está funcionando como sujeito da oração principal. Olha, existe uma relação sintática desta oração em relação à primeira. Então, o que estudes é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque funciona como sujeito da oração principal. Que estudes é sujeito da oração principal, ok? Então existe entre elas uma relação sintática, portanto são subordinadas. Uma depende da outra, né? Existe uma dependência sintática entre elas. A segunda as casas que foram reformadas são vendidas. Que foram reformadas, segunda oração. Oração principal, as casas serão vendidas. As casas, as quais, olha o que aqui, né? Olha o que, pronome relativo. Temos aqui uma oração subordinada adjetiva. São todas as casas? Não, aquelas que foram reformadas. Então temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então temos aqui uma relação de dependência entre a oração principal e a subordinada, ok? Identificamos a oração subordinada, vimos que ela é adjetiva, exerce a função sintática própria dos adjetivos e há uma relação de dependência, beleza? Adjetiva restritiva. Outro exemplo é: se não chover, irei à praia. Veja, tem duas orações. Primeiro, não é substantiva, não tem conjunção integrante, não tem pronome interrogativo como conectivo, não temos pronome relativo como conectivo, temos ali uma conjunção subordinativa adverbial, temos o ser lá no início, né? Então o conectivo agora ele não aparece aqui no meio, ele aparece aqui no início da frase. Portanto, a oração principal é a segunda. Se eu falar se não chover, sentido incompleto,
né? Se eu falar irei à praia, beleza, mas em relação a irei à praia, beleza, mas se não chover, sentido incompleto. Agora, qual a relação que existe entre as duas? Se eu falar na principal, irei à praia, beleza. Agora eu falo, se não chover. Então, eu estou colocando uma ideia nesta oração aqui, né? Estou colocando uma ideia no verbo desta oração. Termos da oração, palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, adjunto adverbial, que vai modificar, né? No caso, o verbo, o que seria modificar? Colocar uma circunstância, uma ideia nesse verbo. Se em princípio eu falei irei à praia sozinho, beleza, irei à praia. Só que agora tenho se não chover. Então eu pus uma condição para eu ir à praia. Então existe aqui uma oração que está funcionando como um adjunto adverbial, né? Está colocando uma ideia no verbo da principal. Então existe uma relação sintática entre elas, ok? Então, que tipo de oração seria essa, se não chover? Uma oração subordinada, adverbial, condicional, né? Que não vai de qualquer jeito, se não chover, aí está a condição. Então existe sim uma relação sintática entre as duas. Esta oração modificando o verbo da oração principal, beleza? Agora sim, vamos aqui diferenciar com as coordenadas. Olha, eu tenho aqui 2 exemplos de coordenadas. Primeiro, eu tenho aqui, correu, pulou, venceu, orações independentes, sem conjunção, uma ideia fechada. Se eu falar correu, dá para entender que ele correu. Se eu falar que pulou, dá para entender a mensagem da oração, pulou. E venceu, dá para entender que ele venceu. Se eu não conseguisse entender assim, deixa eu ver. Existe alguma relação sintática entre elas? Correu é sujeito, é complemento, é o que da outra oração? Não existe nenhuma relação sintática entre as orações. Elas são independentes sintaticamente, ok? Se elas são independentes, esse tipo de oração nós vamos chamar de oração coordenada, né? As orações coordenadas são independentes, não existe relação sintática entre elas. Vai existir uma relação semântica quando aparecer a conjunção. Neste caso, nós vamos falar que esse período é composto por coordenação. Esses de cima são períodos compostos por subordinação. Os períodos compostos por coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Elas vão ter uma relação semântica quando vier a conjunção. Nesse caso, não tem conjunção, não existe uma relação semântica. Nós apenas classificamos como assindéticas. Orações coordenadas assindéticas. Por que assindética? O a é um prefixo que indica negação. É que não tem o síndeto. Síndeto é esse conectivo que vai unir as orações, a conjunção. Então, se não vem nenhuma conjunção para estabelecer essa relação semântica, nós falamos que as orações são assindéticas, ok? Que é o primeiro caso aqui, correu, pulou e venceu. Todas são assindéticas, beleza? Aí a gente vai na de baixo aqui agora. Trabalhou e recebeu o seu salário. Trabalhou, primeira oração, e recebeu o seu salário, segunda oração. Trabalhou, beleza. Entendi que ele trabalhou, recebeu o seu salário, segunda oração, beleza. As orações são independentes, não existe relação sintática entre as duas. Vamos lá. Trabalhou em relação à segunda, tem função de sujeito? Tem função de complemento verbal? Está modificando a outra? Existe pronome relativo, função adjetiva? Não existe. São independentes sintaticamente. O que existe entre elas agora é uma relação semântica estabelecida pela conjunção e. Olha aqui o e. Beleza? Trabalhou e recebeu seu salário. Trabalhou e recebeu seu salário. Ok?
Então, primeira oração, trabalhou. A segunda oração está dando a ideia de soma em relação à primeira ação, do que se espera. Se eu trabalhei, eu preciso receber. Então, se ele trabalhou e recebeu, somou as ações. Então, nós vamos falar que a relação que esta conjunção estabelece, a relação semântica, a ideia que ela põe aqui em relação às duas é de soma, de adição de ações, de ideias, Soma da ação, continuidade dessa ação no que é esperado, ok? Então, a aula de hoje, para introduzir as orações coordenadas, é para você entender a diferença entre orações coordenadas e as orações subordinadas, entre período composto por subordinação e período composto por coordenação. Entender que as orações coordenadas elas podem aparecer da maneira assindética, ou seja, sem o síndeto, sem a conjunção, que vai estabelecer a relação sintática entre elas, semântica, perdão, entre elas, ou com o síndeto, que vai estabelecer a relação semântica entre as duas orações, ok? Então, hoje paramos por aqui, já conseguimos entender, a questão de diferenciar as orações subordinadas das coordenadas. E na próxima aula nós vamos falar dos tipos de orações. Vamos falar dos tipos de orações coordenadas, quais são elas, os tipos de orações coordenadas, a classificação entre elas, ok? Então fica aqui um forte abraço para todos, e os exercícios não deixarei aqui na videoaula, eu vou passar para vocês na próxima aula online, ok? Na sala de dúvidas, passarei os exercícios para vocês, tudo bem? Então fica aqui um forte abraço em todos.